meus nobres e muito queridos pastores da nossa estimada CEADEMA, Convenção Estadual das Assembleias de Deus do nosso estado, Maranhão. Queridos, é um prazer muito grande poder falar com vós outros num período de pandemia. Eu sei que, com certeza, todos nós, pastores, estamos sim preocupados e muito devido a esta pandemia. Este coronavírus tem levado ao túmulo muitas pessoas das igrejas, de nossas igrejas, membros, congregados. E num momento deste difícil, eu sei que há muitos pastores que estão preocupados e com motivo justo, porque são responsáveis, são sensatos e com esta sensatez de cristão sente pelas famílias, pelos membros perdidos, pelos os congregados também que vieram à morte, isto é, o túmulo, e com certeza no meio tão difícil, tão laborioso que estamos vivendo. Com isso eu quero pedir aos nossos pastores que vamos ter mais um pouco de prudência. Consequentemente, lembre, você foi chamado por Deus. Deus te chamou para este trabalho. Esses momentos difíceis, estava assim Deus ciente. Ele bem sabia que ia acontecer isto. E então ele colocou você diante desta igreja, diante deste trabalho aqui no nosso estado, quer como pastor titular ou quer como pastor auxiliar. Você é um chamado por Deus, é um chamado de Deus. Você é uma pessoa escolhida por Deus para este desempenho desse trabalho. Por isso, queridos, simplesmente a nossa palavra é coragem, entusiasmo, é luta, é trabalho, é ação forte. Agora vamos orar e vamos clamar ao Deus dos céus para que esta pandemia possa passar o mais rápido possível e não volte. Fique certo, os pastores que viveram pelos anos de 1918 a 1920, nós sabemos da história, pois a gripe espanhola chegou no Brasil, levando muitas pessoas ao túmulo, principalmente no ano de 1918. E no final de 1918, ela começou, subiu até que no final ela fez a volta e desceu muito, a ponto das pessoas entenderem que tinha terminado com aquela pandemia. Mas começaram novamente a se mobilizar, a andarem, a se agruparem. A população naquela época bem menor do que a de hoje, mas tinha muitas pessoas. E nas cidades começaram a contactar uns com os outros. E o resultado, que passou 1919, mas em 1920, ela chegou o dobro da força que ela tinha em 1918. E ela matou tanta gente, incluindo o presidente da República recém-eleito. Ele nem chegou a assumir a presidência. Foi morto pela gripe espanhola. Por aí se vê que há um perigo muito grande. A nossa preocupação hoje com o Covid é ver ele ser extinguido do Brasil e do mundo. E que devemos continuar em controle, sempre com distanciamento, sempre com cuidado, usando sempre o álcool gel e outras coisas mais. Contudo, no desejo e no ardor que ele não volte mais, porque o perigo é voltar, porque volta com a força dobrada, e nós não queremos. Para isto precisamos orar. Vamos orar e dizer: Senhor, extingue
este vírus do nosso meio, do Maranhão, do Brasil e do mundo, tirar de cena tudo, aí nós podemos dizer assim, entramos em completa e perfeita paz aqui nessa terra, porque o corona desapareceu. Queridos, mas para isso Deus escolheu você. Não foi uma outra pessoa, não. Foi você que Deus escolheu para enfrentar, fazer a confrontação com este vírus, de joelho, orando, cantando louvores a Deus, falando com os irmãos, aconselhando os irmãos, dando a esperança para um, consolo para outro, dizendo não é assim, não faça daquele modo, dessa forma, querido. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Diga comigo, nós venceremos em nome de Jesus. Amém e amém.